Não é novidade pra ninguém que a Jovem Pan está abraçada com o bolsonarismo e atolada até o pescoço. Inclusive, a gente olha para algumas posturas de comentaristas da Jovem Pan entre 2015, 16 e 17 e olha hoje, parece que são pessoas antagônicas, como se tivessem sido substituídas ali, lobotizadas ou estivessem agindo de forma intencional, de forma dolosa. O José Maria Trindade, o Augusto Nunes, que criticavam ali casualmente o presidente Bolsonaro, defendiam o Sérgio Moro, hoje passa pano para tudo que o mito faz, defende tudo que o presidente Bolsonaro faz e também critica tudo que o STF hoje faz, inclusive antagonizando o que eles mesmos falavam no passado. O motivo para essa mudança de postura é o chefe, é o Tutinha, é o presidente Bolsonaro e é quanto está caindo no bolso da Jovem Pan. A revista Piauí fez alguns trabalhos sobre esse material, inclusive ali com dados extraídos ali em parceria com o próprio YouTube e a Novelo Data, e a gente vai poder acompanhar aqui agora e entender o porquê que a Jovem Pan tem estado aí do lado do presidente Jair Messias Bolsonaro, se tornando praticamente a Fox News brasileira, o equivalente lá ao que a Fox News fazia com Donald Trump e faz também até hoje com os conservadores dos Estados Unidos da América, e mostrar para vocês que quem mantém a Jovem Pan, na verdade, é o governo Bolsonaro ou os bolsonaristas. Ela não teria como existir se não estivesse apoiando o Bolsonaro e o bolsonarismo, porque a conta não fecharia. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui nesse vídeo agora. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece, e queria pedir a você também, se você puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador, é uma das maneiras que vocês têm de manter o nosso trabalho aqui existindo de forma independente, e se quiser e puder colaborar, seja aí também um colaborador através do nosso Pix, que é esse que tá aparecendo aqui. Existem alguns materiais compartilhados na revista Piauí, inclusive alguns são públicos, outros são apenas para assinantes. Alguns materiais desses foram escritos aqui pela Ana Clara Costa e eu vou tentar explicar para vocês o que é que está acontecendo em relação à lealdade do Tutinha e da Jovem Pan em relação ao presidente Bolsonaro. Se é algo só ocasional, aconteceu de repente, foi uma coisa simples ou se realmente tem interesse financeiro. De antemão, eu já lembro para vocês que o presidente Bolsonaro foi eleito em 2018 com mais de 55 milhões de votos. E a gente sabe que hoje ele tem uma base ali de apoio ainda que varia de 25% a 30%, chegando às vezes até ultrapassar esse valor dependendo da pesquisa que é feita, dependendo do tipo de amostragem que é colocado. Ou seja, esse público que se declara bolsonarista, apoiador do presidente da República, ou que enxerga outras mídias que não as mídias que defendem o Bolsonaro, sendo mídias que não têm qualidade, eles trazem uma audiência fiel. Tanto que a Jovem Pan hoje chega a ultrapassar a audiência da CNN, mesmo não tendo poder publicitário para poder ganhar mais dinheiro que a CNN, já que como o discurso propagado pela Jovem Pan é um discurso de ódio e de fake news, o que a gente consegue ver é que quem tem mantido de certo modo a audiência da Jovem Pan e a Jovem Pan no ar são os apoios que o Bolsonaro tem dado em verba pública e também redes de empresas ligadas ali ao bolsonarismo que colocam inserções em publicidades na Jovem Pan. Eu vou trazer para vocês aqui na tela alguns dados relacionados sobre a construção da narrativa da Jovem Pan, que está publicada aqui inclusive em uma matéria que saiu no dia 14 de agosto, com o seguinte título: A radicalização da Jovem Pan. Uma análise visual, uma investigação de dados mostra como programas como Pingo dos Is dá eco a ideias extremistas. E aqui tem, por exemplo, um índice, uma tabela, gráficos mostrando aqui, por exemplo, quando os conteúdos e temas abordados são favoráveis ao Bolsonaro ou são contrários ao Bolsonaro. E aqui tem, por exemplo, quando nenhum tema é feito ali favorável ao Bolsonaro, quando alguns temas são favoráveis ao Bolsonaro, e a gente vê aqui a quantidade de materiais. Em alguns meses ali, por exemplo, mais de 50 materiais eram produzidos ali nesse programa para defender o Bolsonaro em relação ao orçamento secreto, à rachadinha, ao tratoraço, ao lance do Fabrício Queiroz, tudo isso utilizando ali concessão pública, já que a TV, apesar de ser transmitida através de uma plataforma privada, uma TV fechada, ela tem uma concessão pública para realizar o serviço privado. E a gente vê aqui também nos gráficos
como é que a Jovem Pan foi mudando, adequando ali, por exemplo, o seu discurso, que ora defendia, por exemplo, a liberdade de expressão, depois passou a defender o combate à corrupção, depois passou a defender críticas ao Gilmar Mendes, que migrou para a crítica ao Alexandre de Moraes, depois passou a defender ali, por exemplo, o combate à violência e o fortalecimento da segurança pública, depois passou a criticar a história das fake news, porque será, né? Tem vários comentaristas lá que só disseminam fake news. Depois começou a enaltecer o Ministério Público e o Deltan Dallagnol, fazer defesa também das Forças Armadas, falar sobre a Operação Lava Jato, falar sobre a Polícia Federal, Paulo Guedes e, mais recentemente, a pauta do voto impresso. Sobre a criação de narrativa, por exemplo, em especial, falando sobre as Forças Armadas, passando a ideia de que as Forças Armadas seriam um poder moderador, a Jovem Pan fez aqui, por exemplo, em abril agora de 2022, 16 vídeos falando sobre o artigo 142. E o número de visualizações nesses vídeos chegaram a 2.100.000 views. E eles sempre tentam criar uma cortina de fumaça ali para poder tirar o seu foco de uma coisa importante que está acontecendo no governo Bolsonaro, para que ele possa ser investigado ou que ele possa ser punido por crimes cometidos, e acaba levando ali a punição para outro ponto. Eu vou pedir para o Gabriel colocar aqui, por exemplo, um trecho do vídeo que está aqui, falando sobre essa questão da mudança de postura da Jovem Pan, inclusive com vídeo. Tá aqui, ó, a informação que a gente vai tirar aqui da revista Piauí. O Gabriel vai colocar para vocês aí. Lembrando que as fontes dessa informação são da revista Piauí e os vídeos que aparecem aqui, alguns são do YouTube, do canal da Jovem Pan. A gente vai poder colocar tudo na íntegra aqui, porque senão a Jovem Pan derruba o vídeo. Mesmo a gente fazendo o uso justo aqui, eles podem acabar derrubando o vídeo. Eu vou pedir para Gabriel colocar só alguns trechos aí fragmentados, mostrando a opinião mudando aí da Jovem Pan. Uns 20 ou 30 segundos aí ele vai mostrar para vocês tudo isso aí, para que vocês possam acompanhar. O juiz Sérgio Moro é um homem extremamente sensato. O Sérgio Moro ataca as organizações criminosas. Reafirmando um dos erros toscos cometidos pelo Moro. Sérgio Moro, que fez tudo isso, só fez bobagem. Hashtag indulto natalino não. O presidente da República não pode libertar quem ele quer. É óbvio que Bolsonaro está no seu papel e está exercendo com responsabilidade a sua livre prerrogativa de dar um indulto. E por que que isso tem chamado a atenção da mídia brasileira e também dos meios de comunicação que investigam a mudança de postura da Jovem Pan? Porque existe um material financeiro por trás envolvido nesse interesse do Tutinha e que a conta só fecha graças às colaborações que o governo Bolsonaro faz em relação à emissora. Por quê? Olha o que acabou acontecendo aqui em relação à apuração que a revista Piauí fez, inclusive com pessoas ligadas ao mercado publicitário, com análises também ali feitas em redes sociais, mostrando que a publicidade que a Jovem Pan tem é muito menor que outras empresas de notícias, mesmo com a audiência da Jovem Pan muito maior. E o que é que seria esse empecilho aí? Que as empresas do Brasil, pelo menos empresas sérias, não querem estar associadas a uma empresa que dissemina conteúdo de ódio, desinformação, fake news e ataque ao próximo. Olha o que está escrito aqui, inclusive no trecho importante. A radicalização, contudo, tem sido um empecilho para que a Jovem Pan, ao se tornar um canal de TV paga, conquiste anunciantes. Embora o governo tenha aumentado o volume de anúncios na emissora, o setor privado não acompanha o mesmo movimento. A generosidade do governo Bolsonaro não se reproduz no mercado privado. Segundo o levantamento obtido pelo Piauí, que inclui órgãos públicos, mas também empresas privadas, em maio a Globo News teve 96 anunciantes com 3.584 inserções publicitárias ao longo da programação. A CNN Brasil aparece em segundo lugar com 43 anunciantes, 1.962 inserções. A Jovem Pan, embora tenha ultrapassado a audiência da CNN, só figura em terceiro lugar, com apenas 25 anunciantes e 1.119 inserções. E detalhe, boa parte das empresas que aparecem na tela da Jovem Pan é pouco conhecida ou totalmente desconhecida, como é o caso da Homeopatia Valdemiro Pereira ou a abertamente ligada ao Bolsonaro, como a rede de restaurante Coco Bambu e a Gocio, que é um grupo ali de um ex-policial que é ligado a empresas da segurança ao agronegócio. Ou seja, o interesse da Jovem Pan em apoiar o presidente Bolsonaro, em embarcar nesse discurso aí, é financeiro. O Tutinha foi pro tudo ou nada, né? Foi pro all-in ali no jogo do poker pra ver o que é que dá. E nesse momento tá dando bom.
Porém, quando o presidente Bolsonaro deixar o poder, eles vão ter de readequar o discurso. Por quê, Carlito? Porque diferente dos Estados Unidos da América, que a Fox News quase que confunde, né? Jovem Pan e Fox News, que é praticamente a mesma coisa, porque o discurso lá nos Estados Unidos ele consegue se propagar por outros fatores culturais. A audiência dos bolsonaristas, que será mantida ali ainda na Jovem Pan por um período, não vai conseguir fazer com que a Jovem Pan pague as contas. Sem falar que, como a Jovem Pan é uma empresa de TV privada, mas que tem concessão pública, vai começar a ter uma cobrança maior ali para que eles façam o trabalho deles seguindo o que determina a lei. E ainda existe a possibilidade também da aprovação do projeto de regulamentação da mídia, que vai poder punir empresas como a Jovem Pan por utilizarem o seu meio de comunicação para disseminar informação falsa, para obter resultado político, para obter resultado financeiro, utilizando ali a sua rede de informação. A Jovem Pan hoje ela é multiplataforma, né? Ela tá na TV, ela tá no rádio, ela tá no YouTube, ela tá em aplicativos, ela tá em todos os lugares. Você pode ouvir a Jovem Pan em qualquer lugar. Então a mensagem é disseminada assim. Hoje tem pessoas, por exemplo, que só se informam pela Jovem Pan, pela Rede TV e pela Record. Não assiste outro tipo de canal e nem acessa outro tipo de portal de notícia, porque esses canais não têm credibilidade. Outros portais que não sejam ligados a esses que eu citei também não teriam credibilidade. O resultado do que está acontecendo é que o próprio Tucker Carlson, o Tucson, como disse o Bolsonaro, quando visitou o presidente aqui no Brasil, perguntou para ele por que no Brasil não tinha uma Fox News, por exemplo, já que a audiência ali do eleitorado do Bolsonaro geraria em torno de 50 milhões de pessoas no nosso país. Ele disse que aqui no Brasil a gente teria, por exemplo, empresas como CNN, como a própria Globo, que traria ali supostamente informações políticas antagônicas ao Bolsonaro. Por que ele não teria uma Fox News aqui no Brasil? E aí você já imagina o porquê, né? E a equivalência que o mito fez entre a Fox News e a Jovem Pan. E no próprio programa que ele participou recentemente do Flow Podcast, ele falou que a única empresa ali tá ok, a única canal ali é a Jovem Pan ali que faz ali alguma coisa ali, tá ok? É meramente por dinheiro. Quando eu estava participando lá do Morning Show, que eu falava que algumas condutas do Felipe Sabará, da Zoe Martinez e de outras figuras que faziam parte casualmente do programa ali, era atrelada a dinheiro. Gente, imagina você tirar uma pessoa do nada, ou recebendo ali um salário mínimo, R$1.200, R$1.300 aproximadamente, e ela passar a receber R$12 mil, R$20 mil, R$30 mil, mais publicidade, começa a ter projeção nas redes sociais, começa a ganhar dinheiro de monetização do YouTube, monetização do Facebook. Vocês acham realmente que é todo mundo que tem a ética de sentar e falar, caramba, eu não vou fazer isso porque eu tô passando os limites éticos aqui que eu não deveria ultrapassar? Tem gente que não tá nem aí, tá ligando o botão do dane-se, que eu não vou falar a palavra aqui. E assim, muita gente ficou rica durante a gestão do Bolsonaro. Vocês veem, por exemplo, falar mais do Caio Coppola por aí? O Caio Coppola tem lá o boletim Coppola na Jovem Pan ainda. Por quê? Porque para a audiência da Jovem Pan, o Caio Coppola ainda é minimamente relevante, né? Ele perdeu relevância no debate público como um todo. Você não vê mais o Caio Coppola em lugares importantes, não vê mais ele girando programas de TV, programas de rádio, porque ele não tem relevância. O Caio Coppola surgiu lá no Morning Show, ganhou ali a sua notoriedade, passou a ser bajulado pelos bolsonaristas, mesmo ele dizendo ali que não votou no Bolsonaro, que votou no Amoedo. Inclusive eu até falo aqui, que se tem alguém que pode dizer que a eleição foi fraudada, é o Amoedo. Porque todo mundo que eu conheço que tem vergonha de dizer que votou no Bolsonaro, diz que votou no Amoedo. Então quem tem de pedir aí uma recontagem dos votos é o Amoedo. E o Caio Coppola surgiu lá, né, na Jovem Pan, no Morning Show, decorando alguns discursos, algumas falas, e aí começou a alçar voos mais altos. A CNN Brasil, quando chegou aqui no nosso país, graças à relação que existia entre o Rubens Menin e o afilhado, entre aspas, do Edir Macedo, o Douglas Tavolaro, que era um dos sócios da CNN Brasil, existia ali uma divisão bolsonarista dentro da CNN Brasil, tinha Caio Coppola, Leandro Narlock, por exemplo, lá dentro da CNN. E o que acabou acontecendo? O Caio Coppola foi lá, tentou ganhar mais projeção, começou a debater com a Gabriela Prioli, a advogada, a doutora Gabriela Prioli, e quando começou a perceber que não conseguiria alçar bons voos ali, acabou indo para outro lugar porque ele não tinha capacidade para discutir temas sérios com pessoas sérias. Depois ele também tomou uns sacodes ali do Dr. Augusto de Arruda Botelho, que também ficou cada vez mais evidente que ele não tinha essa capacidade toda que ele alegava que tinha, se bem que para poder agradar a audiência bolsonarista mais fanatizada não precisa ter muita capacidade, é só defender o mito sobre todas as coisas, como faz a Jovem Pan e como fazia o Caio Coppola, que tá tudo bem. E aí, sem ter onde ficar, ele acabou sumindo das redes por um tempo, fez um rebrand, né, assim a palavra que fala bonita, né, rebrand, da própria carreira, e aí retornou pra Jovem Pan, já tem alguns meses, na verdade, que ele tá lá na Jovem Pan,
basicamente porque é o local que ainda dá para manter o Caio Coppola. Mas escreva o que eu tô dizendo para vocês. Bolsonaro perdeu a eleição agora em 2022. O Lula foi eleito, beleza? Quando tudo se confirmar, a posse do Lula acontecer, a Jovem Pan vai começar a passar por um processo de reformulação. Lembrem vocês que a Jovem Pan tentou fazer isso há um tempo atrás, quando o Moro saiu do governo Bolsonaro. Eles não queriam seguir do lado do Bolsonaro, eles queriam seguir ali com o Moro para tentar se afastar do Bolsonaro, só que eles esqueceram que a audiência, eles não, né, o Tutinha, esqueceu que a audiência deles é majoritariamente bolsonarista radicalizado. Grande parte da audiência é formada por esse público. E eles não deixariam de estar do lado do mito cegamente para apoiar o comunista Moro a partir daquele momento, né? Claro que contém ironia no que eu tô falando aqui, que o Moro não é um comunista. Ele passou a ser chamado de comunista depois que largou o governo Bolsonaro. Então, voltando, né? A Jovem Pan tentou fazer essa mudança, não conseguiu, mas precisará fazer. Tanto que, se vocês recordarem, o disseminador de informação falsa do Morning Show pela manhã, que agora não é só a Zoe Martinez não, tá? Tem lá o Paulo Figueiredo, que inclusive consegue ser pior que a Zoe. O neto da ditadura militar, o neto do João Figueiredo, né? O último ditador que o nosso país teve, vive lá disseminando informação falsa o tempo inteiro. Às vezes eu ajudo meu amigo Guga, mando mensagem pra ele com algumas informações, pra ele desconstruir as mentiras faladas lá pelo Paulo Figueiredo. Ele chegou a ser retirado há um tempo atrás da grade da Jovem Pan, segundo ele, saiu por livre e espontânea vontade, já que a Jovem Pan estava se esquerdizando, né? Estava colocando uma pessoa ali mais ligada à esquerda. E na verdade não, a Jovem Pan estava começando a preparar o terreno para transição. O que é que eu acredito que vai acontecer com a Jovem Pan no futuro muito próximo? Vão existir programas ainda em defesa do conservadorismo, que não será mais o foco, talvez, no presidente Bolsonaro, mas sim no que o bolsonarismo, né, esse movimento aí, gerou, que foi um grupo de pessoas radicalizadas no Brasil que se dizem conservadoras, e vai tentar trazer o discurso um pouco mais para o campo da moderação, porque a Jovem Pan não vai conseguir se manter relevante dentro da mídia de TV paga, se não mudar o discurso, sair desse discurso hoje de ódio, disseminação de desinformação, disseminação de conteúdo falso, para poder vir para o conteúdo um pouco mais técnico, né, mais pautado ali ao que o jornalismo deve fazer. E não tem nada de mudar de postura para ser de esquerda ou para não ser de direita, não é isso, é para fazer conteúdo mais sério. A prova do que eu tô falando é que as grandes mídias não são de esquerda. Acho que isso é meio óbvio para quem tem alguns neurônios, né, ramificados aí pelo corpo. Mas enfim, eu acredito que isso vai acabar acontecendo. Para você que tinha qualquer dúvida do porquê que Jovem Pan, Terça Livre, Paula Marisa, Te Atualizei, Oswaldo Eustáquio, essa trupe toda aí defende o Bolsonaro à torta e à direita de qualquer jeito. Just the money, como eles dizem, né? Apenas por dinheiro, não por lealdade nem por crença. Escreva o que eu tô falando. Nos primeiros meses do governo Lula, a Jovem Pan vai ficar menos radicalizada, vai buscar um discurso mais moderado, e olha como é que já tá acontecendo uma coisa que tem muita gente que não percebeu. A Jovem Pan tá começando a dar mais ênfase em programas de entretenimento e se desvinculando em sua grade em alguns momentos dos programas políticos. Eles estão trazendo, por exemplo, agora alguns podcasts, tá trazendo lá o programa de esportes dele que tá dando bastante audiência, estão pensando em uma plataforma ali para poder levar materiais de games e programas de games que já tem um formato ali, uma ideia. Aumentou um pouco o tempo do Morning Show, que é visto como uma revista eletrônica e não como um programa de política. Então a tendência é que eles comecem, como já estão começando, a suavizar a sua grade, separando ali um período específico dos conteúdos mais bolsonaristas que estariam ali nos pingos, nos is e no 3 em 1, e depois a gente vai ver uma mescla ali para poder trazer supostamente uma neutralidade jornalística para o conteúdo que a Jovem Pan pretende produzir no ano que vem. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, acesse as fontes que eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixo, porque é muito importante o material produzido pela revista Piauí. E se puder compartilhar com outras pessoas, marca lá no Facebook, bota esse vídeo lá, siga minha esposa no canal dela, o Feminismo em Movimento. E antes de encerrar esse vídeo aqui, eu queria dizer pra vocês que o nosso livro, o Bora Votar, que eu fiz um apelo pra vocês ontem, no vídeo de ontem à noite, sobre o TSE, que muita gente veio me encher o pacovar, dizer que eu tinha de baixar a bola, que a palavra bora é uma palavra antiga, que a expressão bora ali, bora votar, bora fazer já existe, e que seria muita soberba minha imaginar que o TSE copiou o meu trabalho, copiou a minha ideia. Gente, quem faz a peça publicitária não é o TSE, tá? É uma empresa de propaganda contratada para poder fazer a peça publicitária. E quem lê o trecho que eu trouxe lá do material no finalzinho do meu livro, o Bora Votar, e também o material que eu trouxe lá além do que estava no site do TSE, vê que o conceito da peça é idêntico
a ideia que eu trago no meu livro. Livro esse que foi publicado em 30 de novembro de 2020, tá? Mas pra quem tá dizendo aí que era porque eu estou com ciúmes, isso e aquilo, eu sei disso desde o ano passado. Esse material foi publicado no site do TSE no dia 13 de setembro de 2021. E na época eu até mandei pro meu editor e falei que interessante, o TSE adotou ali a ideia que a gente trouxe no livro, né? Que a ideia era essa campanha mesmo, focar o jovem, o público que não tem obrigatoriedade de votar, explicar pra eles o porquê que é importante o voto e tudo mais. É o conceito. Risca a palavra bora votar. Risca a palavra bora, a frase na verdade, né? Bora votar. E as palavras bora votar, risca elas e lê lá o que tá no meu livro e lê o que tá no conceito da peça criada pelo TSE. Isso foi o que eu falei. E eu não tô chateado não, tá? Eu achei ótimo. Que bom que o TSE entendeu. Que bom que a peça foi feita. Beleza? Que agora a gente tem que fazer vídeo aqui explicando o vídeo, como diz o Ferrez, né? A gente tem que fazer o vídeo e explicar o vídeo. Então, voltando aqui de novo para o material que eu quero falar agora, eu divulguei o meu livro Bora Votar e pedi a ajuda de vocês para que a gente coloque ele de novo entre os mais vendidos do Brasil. Ele não conseguiu ser best-seller, o primeiro conseguiu. O Falando de Política Sem Politiquês, o Bora Votar não. Mas, graças à ajuda de vocês, de ontem para hoje, o livro estava em 300 e um pouquinho, 400 e um pouquinho lá na posição dele na Amazon. Em algumas categorias estava em 504 e já estamos nesse momento entre os 100 livros mais vendidos sobre a temática que o livro fala. Política, ciências políticas, ciências sociais. Então, com a ajuda de vocês, adquira o livro, se você puder, para que a gente coloque esse livro também em primeiro lugar em vendas na Amazon, beleza? No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.